A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Júbilo. Estamos começando a última aula deste ciclo da Escola Bíblica Dominical, com a classe Semeadores de Cristo e os professores Círio, Stephanie e Valadão. Esta é a lição 13, Perseguido, mas não derrotado. É a última lição do livro Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias, que foram lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. O textuário desta lição está em Salmo 56:4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me podes fazer a carne? A verdade aplicada nessa lição é a seguinte: uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. O texto de referência está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 ao 27 e versículo 30. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Introdução. Nessa lição, veremos como Paulo foi um pregador do Evangelho e como Cristo lhe deu forças para enfrentar as prisões, açoites e perseguições. Apesar de tanto sofrimento, Paulo não abriu mão de sua caminhada cristã. 1. Um chamado em meio às perseguições. O apóstolo Paulo nos deixou como legado uma biografia admirada por muitos. Um homem sempre disposto a realizar a obra de Deus com excelência. 1.1. Uma transformação milagrosa. O chamado de Jesus a Paulo no caminho de Damasco pôs fim a toda perseguição praticada por Paulo ao cristianismo. De maneira repentina, Paulo abandona a sua agressividade aos cristãos para ser um zeloso anunciador do Evangelho de Cristo. Vamos ler Atos, capítulo 26, versículo 28. Agripa respondeu: Você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Ele chegou a discorrer sobre seu sofrimento pela noiva de Cristo, das marcas em seu corpo por ela e do seu amor zeloso que sempre teve pela igreja, em Gálatas capítulo 6, versículo 17. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Os cristãos de hoje, a exemplo do apóstolo Paulo, necessitam refletir na sociedade em que vivem o perfeito caráter de Cristo. 1.2. Sua missão era maior que sua dor. O apóstolo Paulo é um exemplo de obreiro que cumpre a missão mesmo num contexto de perseguição e desprezo. Jesus disse por diversas vezes que nossa caminhada nesse mundo não seria fácil. A vida de Paulo nos ensina que ser cristão não é brincadeira. O apóstolo Paulo sofreu bastante. No entanto, não desistiu de sua missão. 1.3. A luz brilhou nas trevas. O que é verdadeiramente surpreendente na chamada de Paulo é a sua entrega incondicional ao Senhor. Devemos ter em mente que Saulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele colocava suas ideias em prática sem poupar energia, tempo ou dinheiro. Antes, porém, é mister dizer que Paulo pertencia à famosa seita dos fariseus.
Esta influente seita determinava que a lei devesse ser seguida sem questionamentos. Os cristãos da igreja primitiva pregavam que a salvação só era possível mediante o arrependimento e a entrega de sua vida ao Senhor. Mateus 3:2 diz assim: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Esta mensagem ia de encontro a tudo o que Paulo acreditava. Afinal, a lei estabelecia que um homem pendurado no madeiro era maldito de Deus. Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23, está escrito assim: Moisés disse ao povo: Se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado num poste de madeira, não deixem que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo, para que não fique impura a terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para ser de vocês. Este era o pensamento de Paulo em relação ao Senhor Jesus. 2. Socorro em tempos de crise. No momento de crise e solidão, Deus enviou Barnabé para socorrer Paulo. Quando precisamos de ajuda, Deus é o nosso socorro. Ele não nos abandona na hora da dificuldade. Barnabé se dispôs a ajudar um homem que estava sendo desprezado por todos. Assim, Barnabé somou de maneira sem igual para a expansão do Evangelho. Que o Espírito que estava sobre Barnabé também repouse sobre nós. Crise política. A perseguição tem acompanhado a história da Igreja desde sua fundação. A Igreja primitiva enfrentou diversas perseguições que ocasionaram a morte de muitos cristãos. Vamos ler Atos 12, versículos 1 e 2. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da Igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. A recusa de ser leal ao imperador como a uma divindade era motivo para ser alvo de perseguição, e o discípulo de Cristo só reconhecia um Senhor, Jesus Cristo. No ano de 64 d.C., o imperador Nero acusou os cristãos pelo incêndio que devastou a cidade de Roma. A história nos mostra que os cristãos que confessassem sua fé eram torturados, lançados nas covas dos leões e queimados. Assim foi e assim tem sido. A Igreja nunca está imune às perseguições, contudo, continua de pé e continuará prevalecendo contra o inferno, em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18 está assim: Portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Crise econômica. A crise econômica é um dos piores males que o ser humano pode viver. Essa pandemia que se alastrou pelo planeta recentemente trouxe sérias consequências para o Brasil e para o mundo. Também no período da Igreja primitiva existiam milhares de pobres e necessitados que eram amparados pelos cristãos. Vamos ler Atos capítulo 4, versículos 34 e 35. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. O amor por seus irmãos em Cristo induziu Paulo a organizar uma coleta a fim de socorrê-los. Ele mesmo administrava um fundo para os cristãos pobres da Judéia. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 ao 3. Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim, não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levarem a oferta até Jerusalém. O que vemos então?
que a liberdade acompanhada do cuidado com os mais humildes fez com que muitos servissem a Cristo pelo exemplo dos fiéis. Crise espiritual. As heresias estavam presentes na igreja, fazendo mal a muitos. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Paulo quase foi morto por adoradores da deusa Diana. Os ouvires estavam mais preocupados com o seu ganha-pão do que com sua fé. Vamos ler Atos capítulo 19, versículo 24. Um ouvire chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Alguns rituais praticados pelos cristãos despertaram desconfiança por parte dos romanos. Por se tratar de um povo ateísta, eles não conseguiam entender como os cristãos não adoravam a ídolos em seus cultos e como se colocavam de pé e os olhos fechados, orando sem nenhum elemento visível. Diante de tamanha crise espiritual por parte de muitos, Paulo consolidou a sua fé em Cristo, tendo a certeza de que Ele era o seu socorro. 3. A provisão de Deus em tempos difíceis. Temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Assim como cuidou do povo de Israel no deserto, Deus cuidou de igual modo de Paulo. 3.1. Devemos confiar no Senhor. Devemos ser dependentes do Senhor em tudo o que fazemos. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Paulo foi atormentado e preso juntamente com Silas, por expulsar de uma jovem um espírito de adivinhação que dava grande lucro aos seus senhores. Vamos ler Atos, capítulo 16, versículos 18 ao 20. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Contudo, em meio à crise, Paulo não perdeu o ânimo e, juntamente com Silas, não abriu mão de louvar ao Senhor. As circunstâncias não os impediram de ser uma bênção, mesmo na prisão. 3.2. Nada pode nos separar do amor de Cristo. A vida do apóstolo Paulo nos faz ver seu sofrimento constante por onde passava. Prisões, espancamentos, apedrejamento, naufrágio, emboscadas, roubos, insônia, fome, perseguição, solidão, doença, desidratação, entre outros. Ainda assim, Paulo não desistiu de servir a Deus em toda a sua caminhada cristã. Ele testemunha que era movido continuamente pelo pleno conhecimento do imensurável amor de Cristo ao morrer por todos nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Se louvarmos a Deus em meio às nossas crises, assim como fez Paulo, deixaremos de ser pessoas tristes e amarguradas. Vamos ler Gálatas capítulo 2, versículo 20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. 3.3. Não deixe o medo destruir seus sonhos. O medo é uma expressão emocional própria do ser humano.
Paulo não se deixou levar por motivos infundados para realizar a obra de Deus. Ele não temia o que lhe poderia fazer o homem. Vamos ler Atos capítulo 21, versículo 13. Mas ele respondeu: Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. Devemos ter em mente que o medo em demasia impede as bênçãos. Conclusão. Com vistas a uma melhor compreensão, há que se dizer que os dias de Paulo não eram melhores do que os dias de hoje. Mas podemos afirmar que Paulo superou as suas crises buscando refúgio em Deus. Devemos de igual modo possuir a fé necessária para descansarmos no Senhor. Os objetivos dessa lição foram mostrar que Deus sempre nos socorre, apresentar a grandeza da chamada de Paulo e explicar que as crises são passageiras. Agradecemos a atenção de nossos amados irmãos e irmãs em Cristo e os esperamos até a próxima aula, que será no ano que vem. Deus os abençoe.